A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 7 com o seguinte tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Texto áureo: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos recebereis. 2 Coríntios 6,17. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 2, versos 59 a 62, capítulo 4, versos 2 e 3, capítulo 6, versos de 2 a 4. A lição de hoje nos ajudará a entender a importância da separação entre o povo de Deus das outras nações. O cumprimento da promessa do Messias dependia fundamentalmente da preservação da linhagem escolhida. Vemos no decorrer da história de Israel que Satanás fez tudo para que a nação eleita se corrompesse, misturando-se com os povos pagãos. Mesmo no tempo dos cativeiros, Deus preservou um remanescente de Judá para dar prosseguimento ao seu plano redentor até chegar em Jesus Cristo. Este processo de preservação exigia o registro das famílias judaicas através das famosas genealogias. Às vezes passamos pelas genealogias registradas na Bíblia e não damos conta do seu valor histórico e espiritual. Todavia, elas são muito importantes, tanto no sentido da preservação da raça judaica, quanto no direcionamento profético para a preparação da vinda do Messias Salvador. Ponto de número 1. Somente os judeus retornariam a Judá. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que por imundos foram excluídos do sacerdócio. Esdras, capítulo 2, verso 62. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Ninguém poderá entrar no reino de Deus sem antes passar pela porta do arrependimento e da conversão ao Senhor Jesus Cristo. Deus não se deixa levar pela religiosidade humana. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3, verso 7. Talvez em nenhuma outra época o Evangelho de Cristo tenha sido tão deturpado como em nossos dias. Uma avalanche de todas as espécies de comportamentos e convicções religiosas tem invadido o seio da igreja cristã sem qualquer reação de protesto. A maioria dos líderes e membros de igrejas, usando erroneamente a argumentação do amor, aceitam passivamente a mistura entre o santo e o profano, e isto está errado. Pessoas não convertidas já estão sendo aceitas como cooperadoras na obra espiritual, podendo ocupar cargos de altíssima responsabilidade espiritual, tanto nas áreas do aconselhamento, do discipulado, do louvor e até mesmo do governo da igreja. O resultado disso é o surgimento de uma igreja fraca e sem influência. Não obstante toda essa inversão de valores, a palavra de Deus adverte: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Ponto de número 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Como vimos em lições anteriores, os samaritanos eram uma mistura de povos de várias nações que foram trazidos para Israel por ocasião do cativeiro assírio em 722 a.C. Posteriormente, o rei assírio enviou um sacerdote levita para ensinar-lhes o temor de Deus. Mas
Ainda assim, continuaram servindo aos deuses e ídolos pagãos, como está escrito. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam, segundo o livro de Reis, capítulo 17, versos 27 a 29. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 33, lemos: assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Portanto, os samaritanos foram os autênticos representantes do ecumenismo religioso atual, que diz temer a Deus, mas continua honrando os ídolos da fama, do prazer e da riqueza. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Esdras 4, de 1 a 3. Zorobabel rejeitou de imediato a proposta dos samaritanos de ajudarem na construção do templo. Igualmente fez Neemias, diante da proposta de Sambalate e Gesem. Está escrito: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias 6, verso 2 e 3. Zorobabel e Neemias obedeceram a palavra de Deus, pois a Bíblia claramente nos manda afastar de 3 tipos de pessoas. Primeiro, daqueles que não obedecem à sã doutrina, conforme lemos: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 5. Não precisamos ser condescendentes com o homem herege. Muito pelo contrário, devemos evitá-lo. Ao homem herege, depois de uma e outra de uma estação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito, capítulo 3, verso 10 e 11. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segundo a Epístola de João, capítulo 1, verso 10 e 11. E segundo, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Está escrito: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Terceiro, devemos nos afastar daqueles que causam divisões na igreja. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Romanos 16, versos 17 e 18.
Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Esdras capítulo 9, de 1 a 3. Muitos judeus caíram na armadilha do casamento misto. Ainda hoje, muitos jovens da igreja também se arriscam em casamentos com pessoas incrédulas e sem qualquer sinal do novo nascimento. Os resultados têm sido sempre desastrosos e de grandes sofrimentos. A palavra de Deus, que jamais muda, continua dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, Esdras 4, de 4 a 5. Depois que os samaritanos foram rejeitados pelos líderes judaicos, eles manifestaram o seu caráter invejoso e perverso, que estava oculto por trás da capa da falsa humildade. Eles tinham uma certa liderança na região, mas quando os judeus começaram os cultos ao Deus verdadeiro, os olhares dos habitantes da região se voltaram para eles, e os samaritanos perderam a posição privilegiada que possuíam. Isso fez que se enchessem de inveja e ódio contra o povo de Deus. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, e o mundo sempre odiou a igreja. Jesus declarou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, versos 18 e 19. Ponto de número 3. Deus exige santidade do seu povo. Santidade é o requisito essencial no relacionamento com Deus. Pedro recomendou dizendo: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versos 14 a 16. Em 4 ocasiões distintas, Israel teve que adotar uma nova atitude com relação à prática da santidade. Primeiro, quando retornaram do cativeiro nos dias de Esdras. Segundo, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3, verso 5. Terceiro, por ocasião da visita do anjo do Senhor ao acampamento israelitas,
Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita do anjo do Senhor que lhe disse: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué 5, verso 15. E quarto, depois que Israel foi derrotado pela pequena cidade de Ai, o Senhor falou a Josué: levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Josué 7,13. Por meio desses exemplos bíblicos, podemos ver que a santificação é a virtude essencial nas conquistas espirituais. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Ponto de número 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Da mesma forma, os cristãos devem manter-se separados do mundo, conforme bradou Pedro no dia de Pentecoste: salvai-vos desta geração perversa, Atos 2,40. O grande propósito da morte de Jesus, em relação aos que creem, diz respeito ao livramento destes da influência do presente século mau. Conforme lemos: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas, capítulo 1, verso 3 e 4. Conforme o ensino de Paulo, há uma linha divisória entre aquele que serve a Deus e este mundo. Esta linha jamais poderá ser rompida. Paulo escreveu: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Um destes servos de Deus foi Asaf. Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Asaf foi um músico importante da época de Davi e foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etã e Emã, quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém. Uma característica marcante de Asaf foi o seu questionamento acerca da prosperidade dos ímpios, em contrapartida ao sofrimento dos justos. Nitidamente percebemos que Asaf teve dificuldades em entender tal condição, a ponto de entristecer-se profundamente. Ele escreveu no Salmo 73: na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Salmo 73, 13. Porém, continuando a ler o Salmo, no próprio Salmo, Deus lhe explicou sobre a aparente prosperidade dos ímpios. Ele escreveu: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi, o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Salmo 73, versos 16 a 19. Muitos, à semelhança de Asaf, têm sido influenciados pelas falsas interpretações da pretensa teologia da prosperidade e pelo engano quanto ao verdadeiro sentido da obediência e da santificação ao Senhor. E muitos têm desistido de viver de forma digna perante Deus, diferente deste mundo, separado do pecado. Asaf passou pelo vale do ceticismo, mas Deus o fortaleceu. O seu testemunho foi o seguinte: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória.
A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73, versos de 21 a 26. O profeta Malaquias também respondeu para aqueles que diziam ser inútil servir a Deus. Ele disse: há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-eis como um homem poupa seu filho que serve. Malaquias 3, 16, 17. Portanto, claro está que vale a pena servir ao Senhor. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, verso 2. Está decididamente provado que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, por que não viver segundo a vontade de Deus? Somente uma pessoa embrutecida pelo pecado não desejaria viver segundo a vontade de Deus. Nós, porém, que já provamos que o Senhor é benigno, queremos seguir a sua perfeita vontade, conforme disse Paulo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 aos Tessalonicenses 4, verso 3. Viver em santificação é separar-se do pecado, é fugir da aparência do mal, é afastar-se dos ambientes pecaminosos, é andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É também guardar os seus mandamentos, fazendo o que é agradável à sua vista. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Está escrito: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 e 21. Quando decidimos viver segundo a vontade de Deus, entramos em outro nível de espiritualidade. Passamos da vida natural para a vida sobrenatural. Nesta dimensão não há limites para o agir de Deus em nossas vidas. Tornamo-nos instrumentos de honra para o Senhor Jesus Cristo. Somos santificados e idôneos para toda boa obra. Além disso, adquirimos o caráter transformado de Cristo. Cristo é o exemplo da perfeita obediência a Deus. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mateus 24, versos 46 e 47. Amém. Que Deus vos abençoe, que Deus faça cumprir na vida do meu irmão, da minha irmã, todos vocês que nos ouvem, as bênçãos da sua palavra. Que nós possamos ser decididos, firmes e determinados a viver a santificação bíblica, a nos separar do pecado, a viver distante dos costumes mundanos, dos hábitos que este mundo pratica normalmente como se fosse comum. Nós sabemos que são coisas pecaminosas e nós não devemos jamais adotar hábitos nocivos que vão prejudicar nossa comunhão com Deus e vão enfraquecer a nossa espiritualidade. Estamos em guerra contra Satanás, contra o pecado, contra as coisas impuras, então não podemos baixar as nossas defesas. Não há tréguas nessa batalha. Temos que continuar firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. É o momento de oração agora. Quero convidar você para curvar a sua cabeça, fechar os olhos e compartilhar junto comigo desta oração. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nosso Deus, segundo a graça de Jesus Cristo, estamos te louvando e te agradecendo
porque nos separastes para o Senhor, para vivermos em santidade, em pureza, em obediência. Obrigado, Senhor, por nos permitir compartilhar de tão grande privilégio, de uma vida, Senhor, tão digna, tão honrosa, que é a vida consagrada a Ti. Pai, abençoe ricamente todos os meus irmãos e irmãs, que nessa hora o Teu Espírito possa estar consolando, fortalecendo e inspirando a todos os meus irmãos e amigos que têm recebido a palavra da vida. Em nome de Jesus, guarda todos os lares, as famílias, abençoe teus pregadores, pastores, os professores de escola dominical e todos que servem na tua casa. Oramos te agradecendo em nome de Jesus Cristo, e todos disseram amém e amém.